dono de hotel falido na praia. Deixa uma mulher ficar por uma noite, mas, no dia seguinte, ele fica chocado com o que acontece. Deixe seu like no vídeo para apoiar o canal. A chuva caía pesada naquela noite, alagando as ruas da pequena cidade litorânea como um castigo dos céus. As casas estavam fechadas, com as luzes apagadas, e o vento rugia como uma fera solta, arrancando placas, derrubando galhos e espalhando lixo pelas avenidas. O mar, em sua fúria, cuspia ondas enormes que ameaçavam invadir o calçadão da orla. Era uma tempestade que deixava para trás um rastro de destruição e desalento. No meio do caos, uma mulher caminhava com dificuldade. Suas roupas estavam encharcadas, coladas ao corpo, e seus pés descalços chapinhavam na água gelada das poças. Tudo o que possuía, que já era pouco, havia sido levado pelas correntes impiedosas da chuva. A cada passo, o frio parecia entrar mais fundo, fazendo seu corpo tremer sem controle. Luana, sem teto e sem esperança, sabia que não resistiria àquela noite se não encontrasse abrigo. Seus olhos, semicerrados pela água e pelo cansaço, enxergaram uma construção à distância. À primeira vista, parecia abandonada, mas havia algo de familiar nas suas linhas elegantes, nos arcos das janelas que, mesmo quebradas, ainda guardavam um vestígio de charme. Ela reconheceu o prédio. Aquele era o antigo Hotel Atlântico do Sol, um lugar do qual ouvira falar nos tempos bons. Por que estaria agora tão decadente e sombrio? Luana se perguntava enquanto se aproximava. Durante anos, ouvira histórias sobre aquele hotel, suas festas luxuosas, seus jardins bem cuidados e o pôr do sol que atraía gente de todo canto para admirar da varanda. Agora, parecia um espelho do que ela própria havia se tornado. Esquecido, rachado, resistindo apenas pela força da teimosia. Ao chegar mais perto, notou que algumas luzes ainda estavam acesas. Talvez alguém ainda cuidasse do lugar. Mas quem? Ela não fazia ideia. Aproximou-se da porta principal com passos cautelosos, o coração acelerado. Levantou a mão trêmula e bateu, 1, 2 vezes. O som ecoou no vazio, sem resposta. Com o vento soprando cada vez mais forte, Luana bateu com mais força, até ouvir um rangido e passos vindo lá de dentro. A porta se abriu devagar, revelando um homem alto, com o rosto marcado pelo cansaço e olhos endurecidos. Eduardo Nascimento, proprietário do decadente Hotel Atlântico do Sol, estava prestes a trancar tudo e se recolher, mas agora tinha diante de si aquela figura encharcada e frágil. Por favor, só por uma noite, disse Luana com a voz fraca e trêmula. A chuva levou tudo o que eu tinha. Só preciso de um teto para não morrer de frio. Eduardo hesitou. Ele já tinha problemas suficientes. As dívidas, o abandono do hotel e agora uma desconhecida em sua porta. Estava prestes a mandá-la embora, mas então percebeu os olhos dela. Havia neles uma tristeza profunda, uma desesperança que ele conhecia bem. Era a mesma que o encarava no espelho todas as manhãs. Aqui não é abrigo, respondeu, a voz dura, indiferente. Eu sei, disse Luana. Só preciso de um canto. Amanhã cedo eu vou embora. Juro. Eduardo suspirou. Parte dele queria negar, seguir com a noite como sempre fazia. Mas outra parte, talvez a que ainda se lembrava do que era compaixão, sabia que não dormiria tranquilo, sabendo que ela poderia morrer ali fora. Entra, disse ele, relutante, afastando-se da porta. Luana entrou, as roupas pingando sobre o piso de madeira antiga. O calor do saguão a envolveu como um abraço, e pela primeira vez em horas ela conseguiu respirar com um pouco de alívio. Mesmo assim, não deixou de notar o estado do lugar. As paredes, que um dia foram coloridas e vibrantes, agora estavam descascadas e mofadas. O mobiliário parecia esquecido no tempo, e as lâmpadas tremeluziam, ameaçando se apagar. Como algo tão belo chegou a esse ponto? Ela pensou, observando em volta.
Era difícil acreditar que aquele já fora um dos hotéis mais prestigiados da região. Para Luana, a decadência do Hotel Atlântico do Sol era o reflexo exato de seu dono, tão exausto quanto as vigas que sustentavam o prédio. Eduardo voltou com uma toalha limpa retirada de um armário antigo e a entregou. "Vou preparar um quarto para você. Fica aqui." "Obrigada." "De verdade," disse Luana, segurando a toalha como se fosse ouro. Enquanto ela se secava, Eduardo subiu os degraus de madeira que rangiam sob seus pés. Escolheu um dos quartos no segundo andar, um dos poucos que ainda tinha cama decente e lençóis limpos. Não era nada comparado aos tempos áureos do hotel, mas era digno. Acendeu a luz, fez uma verificação rápida e retornou. Ao descer, encontrou Luana sentada em uma das poltronas do saguão, ainda agarrada à toalha, os olhos fixos em algum ponto além da parede. Apesar do estado em que se encontrava, havia nela uma força silenciosa, quase uma nobreza discreta na forma como se mantinha ereta, mesmo vencida pelo cansaço. "O quarto está pronto," anunciou Eduardo. Luana se levantou devagar, as pernas trêmulas pelo cansaço. Ele a conduziu pelo corredor até o andar de cima e mostrou onde ficava cada coisa. "Não é muito, mas é o que eu posso oferecer." "É mais do que eu imaginei. Obrigada. De verdade." Eduardo assentiu, com um simples movimento de cabeça, e fechou a porta suavemente atrás dela. Ao descer de volta para o saguão, sentiu um alívio estranho. Não sabia ao certo por que tinha deixado aquela mulher ficar, mas algo em seu íntimo dizia que havia feito o certo. Na manhã seguinte, Eduardo desceu esperando encontrar o lugar vazio. Achou que ela já teria partido, talvez para nunca mais voltar. Mas, para sua surpresa, Luana estava ali, no saguão, penteando o cabelo e esperando por ele. "Bom dia," disse ele ainda surpreso. "Bom dia. Eu não queria ir embora sem agradecer, e eu prometi que retribuiria sua gentileza." "Não precisa, precisa sim," disse ela com uma firmeza que contrastava com sua fragilidade da noite anterior. Luana sorriu. Foi um sorriso pequeno, discreto, mas havia sinceridade e calor ali. Ela ajeitou a roupa, ainda úmida nas barras, e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para ele uma última vez. "Obrigada por me lembrar que ainda existem pessoas boas." Eduardo a viu desaparecer pela porta e sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O Hotel Atlântico do Sol havia sido o orgulho da vida de Eduardo Nascimento. Quando seu pai lhe entregou a chave e a administração, ele era jovem, cheio de sonhos e ideias modernas. O hotel, com sua arquitetura colonial e a vista deslumbrante para o mar de Paraty, era um marco na cidade. As festas que organizavam ali viraram lendas locais, regadas à música brasileira, danças até o amanhecer e convidados de todo o país. Eduardo acreditava que aquilo jamais acabaria, mas a arrogância dos tempos de glória o cegou. Fez reformas extravagantes que nunca se completaram, desconsiderou os novos ventos da hotelaria moderna e, pior, afastou-se da própria comunidade que havia sustentado o sucesso do lugar. Quando os turistas começaram a sumir e as despesas cresceram, Eduardo tentou manter a ilusão. Fez dívidas impagáveis, contratou consultorias elitistas e, pouco a pouco, o brilho do Atlântico do Sol se apagou. Os funcionários começaram a sair. O som das rodas de malas nos corredores desapareceu. As gargalhadas e os brindes se calaram. Os corredores foram se enchendo de mofo e silêncio. Eduardo se fechou em si mesmo, consumido pelo fracasso, sem forças nem coragem de pedir ajuda. Agora, só restava ele e as lembranças, ou os fantasmas, de um passado que doía demais encarar. Naquela manhã cinzenta, depois de uma noite de tempestade por fora e por dentro, Eduardo desceu lentamente as escadas de madeira do hotel. O saguão,
Com seu piso gasto e móveis cobertos de poeira, ainda era tão vazio quanto ele se lembrava. Não havia som algum. Nenhum hóspede, nenhum funcionário, apenas o gotejar da chuva e o rangido do vento entrando pelas frestas. Ele parou na porta de entrada e olhou para o horizonte coberto por nuvens. E então viu algo que o fez franzir os olhos de incredulidade. Luana estava lá, em pé diante do hotel, acompanhada por um grupo de pessoas. Eram moradores da cidade. Muitos rostos conhecidos de outros tempos, carregando vassouras, baldes, ferramentas simples e um brilho nos olhos. Eduardo abriu a porta, quase sem acreditar no que via. "O que é isso?" perguntou, com a voz ainda tomada pela surpresa. Luana se aproximou, o rosto banhado pela luz opaca da manhã e pelo mesmo sorriso tímido, mas agora mais confiante. "Bom dia, Eduardo. Eu disse que ia retribuir sua gentileza. Trouxe algumas pessoas que querem ajudar." "Ajudar?" Ele olhou em volta, confuso. "Por quê?" "Porque esse lugar já foi importante para muita gente daqui", respondeu Luana. "E porque mesmo assim, com tudo o que passou, ainda tem alma. Você pode não conseguir enxergar agora, mas eu vejo." Eduardo ficou sem palavras. Observou em silêncio enquanto as pessoas começavam a trabalhar sem que ele tivesse dado qualquer sinal de aprovação. Alguns varriam folhas e lixo acumulados no jardim da entrada, outros esfregavam as janelas sujas com baldes de sabão. Havia algo de quase milagroso naquela cena. Um lampejo de esperança em meio à escuridão que o acompanhava há anos. Luana, agora vestida com roupas simples, mas secas, começou a orientar os voluntários com naturalidade, como se estivesse à frente de um grande mutirão comunitário. Eduardo, ainda atordoado, observou enquanto ela coordenava os esforços com uma segurança surpreendente para alguém que, na noite anterior, mal conseguia ficar de pé. Ela limpou o balcão da recepção com um pano úmido e então virou-se para ele. "Você não vai me ajudar?" Eduardo piscou, como se estivesse despertando de um sonho. Claro, trabalharam lado a lado, sem precisar dizer muito. Enquanto retiravam pilhas de papéis envelhecidos do escritório, ele não pôde conter a curiosidade. "Como você sabe exatamente o que fazer?" "Já trabalhei em hotéis, antes de tudo isso acontecer", respondeu ela, sem desviar os olhos do que fazia. "Grandes redes, hotéis de luxo, inclusive. Aprendi muita coisa por lá." Eduardo se surpreendeu. Até aquele momento, ela era apenas uma mulher que precisava de abrigo. Mas agora, à medida que a observava se mover com desenvoltura pelo saguão, começou a enxergá-la de outro jeito. Luana não era uma pedinte qualquer. Era alguém que conhecia aquele mundo, que já tivera um lugar de prestígio e talvez ainda tivesse algo importante a oferecer. Ao longo do dia, Luana lhe mostrou como pequenos gestos podiam fazer grande diferença. Reorganizou os sofás do saguão, posicionando-os de modo a criar um ambiente mais acolhedor. Sugeriu usar abajures antigos e velas aromáticas para suavizar a luz das lâmpadas cansadas. No jardim, orientou os moradores a podarem os arbustos, limpar os caminhos de pedra e pendurar alguns vasos floridos nas janelas. "São os pequenos detalhes, Eduardo", disse ela, enquanto posicionava uma samambaia na recepção. "É isso que faz as pessoas se sentirem bem-vindas." Aquelas palavras ecoaram fundo na mente dele. Por anos, Eduardo havia perseguido reformas monumentais, projetos caros e ideias extravagantes, achando que o sucesso vinha do tamanho das mudanças. Mas ali, diante de seus olhos, Luana devolvia vida ao hotel com gestos simples, quase poéticos. Durante o trabalho, ela sorria com facilidade. Conversava com os voluntários, fazia piadas leves e até cantarolava um samba antigo enquanto esfregava o chão da varanda. Eduardo ficou ali, parado por alguns segundos, observando-a com uma admiração crescente. Era como se aquela mulher tivesse trazido consigo não só um sopro de vida para o hotel,
mas para ele também. Ao final da tarde, o lugar já parecia outro. Não era mais apenas um prédio à beira do colapso, era um espaço com alma, com possibilidades. Os moradores começaram a se despedir cansados, mas sorridentes. Havia energia no ar, e não apenas pela limpeza, mas por algo mais profundo, a sensação de recomeço. Luana se aproximou de Eduardo com os olhos brilhando de empolgação. Seus cabelos estavam presos de qualquer jeito, as mãos sujas de terra, mas seu sorriso parecia iluminar tudo ao redor. "Eu tenho uma ideia", disse ela. "Que ideia?" "Reabrir o hotel." Eduardo riu, mas não foi uma risada feliz. Veio amarga, como quem carrega anos de frustração engasgada. "Você só pode estar brincando, né?" "Não estou", respondeu Luana, fazendo um gesto largo com os braços, apontando para o saguão ao redor. "Pode não ser como antes, mas ainda tem vida aqui. E se você parasse de tentar competir com os hotéis grandes e começasse a oferecer algo diferente? Um refúgio de verdade, simples, com alma. Para quem busca paz, aconchego. Algo autêntico." Eduardo balançou a cabeça frustrado. "Eu não tenho nem dinheiro para isso. Estou falido, moça. Já fui milionário, sim, mas hoje não tenho nem como pagar alguém para me ajudar a limpar o chão." "Você não precisa de muito", insistiu ela, firme. "Precisa de esforço, de presença e de alguém que acredite com você. Se você acreditar, Eduardo, eu fico aqui. Te ajudo com tudo. Só te peço uma coisa em troca, um teto. Só isso. Eu só preciso de um lugar para dormir." Ele a encarou em silêncio. Os olhos dela não pediam caridade, pediam confiança. Era isso que mexia com ele. Aquela mulher, que tinha perdido tudo, ainda acreditava que era possível construir alguma coisa ali, naquele lugar esquecido. E Eduardo, por mais que quisesse negar, estava cansado demais de desistir. Naquele instante, ele não fazia ideia de que acabava de dar o primeiro passo para mudar o rumo da sua vida. Na manhã seguinte, o sol surgia tímido sobre o litoral de Paraty, pincelando de dourado as fachadas coloridas e as montanhas ao fundo. O Hotel Atlântico do Sol, com suas janelas agora limpas, deixava a luz entrar com liberdade. O jardim, que antes parecia uma floresta abandonada, agora dava sinais de recuperação. Folhas varridas, flores tímidas brotando entre os arbustos podados, caminhos desobstruídos. Para Eduardo, ainda estava longe do esplendor de outros tempos. Mas havia ali algo novo, algo vivo. Luana já estava de pé, como se não tivesse dormido. Ajeitava o balcão da recepção, movia algumas poltronas, limpava um espelho antigo. Tinha nos olhos a mesma energia incansável do dia anterior. Eduardo a observava da entrada, encostado no batente, tentando decifrar aquela mulher que parecia ter renascido junto com o hotel. "A gente precisa de hóspedes, Eduardo", disse ela, sem sequer olhar para trás, como se soubesse exatamente que ele estava ali. "Concordo", respondeu ele, cruzando os braços. "Mas como você pretende atrair gente para um lugar que está se reconstruindo?" interrompeu ela, virando-se com um sorriso. "Não subestime o poder de uma boa história." Eduardo franziu a testa. "História? As pessoas adoram recomeços", disse ela, voltando a ajustar uma luminária que tremeluzia no canto. "Lugares com alma. As pessoas estão cansadas de luxo sem sentido. Querem sentir algo de verdade." Ela puxou o celular velho do bolso. A tela estava trincada, mas ainda funcionava. Mostrou a ele algumas fotos que tinha tirado. A varanda com vista para o mar, uma cadeira antiga encostada sob a sombra de uma árvore, o reflexo do sol nas vidraças limpas. Eduardo ficou surpreso com o que viu. Ela tinha capturado algo. Algo que ele mesmo não enxergava mais. "Vou postar isso na internet", disse Luana, já digitando. "Nada grandioso, só o que a gente é. Refúgio à beira-mar, em fase de renascimento, para quem busca paz, acolhimento e histórias verdadeiras."
Faça parte disso com a gente. Eduardo soltou uma risada nervosa. Você realmente acha que isso vai funcionar? Não custa tentar, disse Luana com firmeza. E vou pedir ajuda ao pessoal da cidade. Ela não perdeu tempo. Depois de postar as fotos e a mensagem nas redes sociais, começou a mandar mensagens e fazer ligações para os voluntários que haviam ajudado na limpeza do hotel. Pediu que espalhassem a novidade para amigos, familiares, vizinhos, qualquer pessoa que pudesse se interessar por um refúgio diferente, com alma e história. Eduardo assistia a tudo com uma mistura de fascínio e incredulidade. Em poucas horas, moradores começaram a aparecer, curiosos com a movimentação. Alguns traziam sugestões, outros perguntas e, para sua surpresa, até presentes. Uma senhora da rua de cima trouxe cortinas limpas de renda para trocar pelas antigas, cheias de poeira. Um rapaz jovem se ofereceu para pintar o portão enferrujado. E o padeiro da esquina apareceu com um cesto de pães ainda quentes, dizendo que o hotel merecia um bom café da manhã para começar. No terceiro dia, algo mágico aconteceu. Um casal jovem chegou de carro no final da tarde. Haviam visto a postagem de Luana e estavam curiosos para conhecer o lugar. Eduardo os observou de longe, sentado na recepção, enquanto Luana os recebia com um sorriso aberto e genuíno. Explicava com sinceridade que o hotel estava se reerguendo, que ainda havia muito a melhorar, mas que fariam de tudo para que se sentissem acolhidos. A moça parecia encantada com a varanda e sua vista para o mar, enquanto o rapaz fazia perguntas sobre a história do hotel. Eduardo reparou na forma como Luana contava cada detalhe com paixão. Ela falava dos tempos de glória do Atlântico do Sol, das festas e do barulho de risadas no saguão, e também dos planos para dar nova vida àquele espaço. Seus olhos brilhavam, e havia tanta verdade naquilo que mesmo os móveis gastos pareciam ganhar um ar romântico. O casal ficou. Reservaram um quarto simples, mas limpo e arrumado com carinho. No dia seguinte, chegaram mais 2 hóspedes, e no seguinte, mais 3. Todos trazidos pelas postagens de Luana ou pela boa e velha conversa entre conhecidos. As fotos simples, uma xícara de café fumegante na varanda, flores reaparecendo no jardim, um raio de sol entrando pela janela, criavam uma aura de charme que parecia irresistível. Eduardo acompanhava tudo, ora ajudando com os quartos, ora recebendo hóspedes, ora ajeitando o encanamento de um banheiro ou trocando uma lâmpada. Mas era Luana quem encantava a todos. Seu jeito caloroso fazia os visitantes se sentirem mais do que clientes. Pareciam convidados de uma casa cheia de histórias. Numa noite especialmente calma, depois que os últimos hóspedes já haviam subido, Eduardo e Luana sentaram-se na varanda. O som das ondas quebrando suavemente preenchia o ar morno, e uma garrafa de vinho artesanal, trazida por um hóspede mineiro, repousava entre os dois. Você é boa nisso, disse ele, quebrando o silêncio. Boa em quê? Ela perguntou, sem desviar os olhos do mar. Em fazer as pessoas se sentirem bem, em transformar o que parece impossível em algo possível. Luana sorriu. Foi um sorriso doce, mas triste. Trabalhar em hotel sempre foi especial para mim, disse ela. Não era só um trabalho, era um jeito de criar refúgios, não só para os outros, mas para mim também. Sempre conseguia esquecer meus próprios problemas quando estava cuidando dos outros. Eduardo percebeu algo mais profundo naquela fala, uma sombra que ainda pairava. E o que aconteceu? Perguntou, com a voz baixa. Por que você deixou isso tudo para trás? Ela desviou o olhar pensativa, o som das ondas preenchendo o silêncio entre uma respiração e outra. Eu perdi alguém muito importante, e junto com essa pessoa, perdi tudo. Quem era? Ela balançou a cabeça, encerrando o assunto com suavidade. Não importa. O que importa é que eu estou aqui agora, e que você acreditou em mim. Eduardo quis insistir.
Sentia que havia muito mais por trás daquela frase, que a dor que ela carregava era antiga e profunda, mas respeitou o silêncio. Algo naquela confissão sutil mexeu com ele de um jeito difícil de explicar. Pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia mais sozinho naquela luta. Luana não era só alguém que o ajudava a restaurar o hotel. Ela estava, de alguma forma, restaurando também o que restava dele. As manhãs no Hotel Atlântico do Sol já não eram mais silenciosas. O som das ferramentas, das vassouras, dos pincéis, raspando a tinta antiga, dos passos e das risadas dos voluntários, preenchia o ambiente com uma vibração que há muito não se via. Luana estava em todos os lugares, coordenava tarefas, explicava a recém-chegados onde podiam ajudar, recebia hóspedes com uma simpatia que parecia infinita. Eduardo observava tudo com espanto e, pouco a pouco, admiração. A energia dela se convertia em resultados reais. Tudo o que entrava em dinheiro, ainda que modesto, era reinvestido imediatamente. Luana insistia que o mais urgente era pintar as paredes do saguão e da fachada. Primeira impressão conta, Eduardo. Cor é alma. A gente precisa que quem entrar aqui já sinta que vale a pena ficar. Escolheram juntos um tom areia suave para as paredes, com detalhes em azul claro nas molduras das janelas e portas. E enquanto o sol tocava aquela paleta com sua luz dourada, o hotel começava, enfim, a sorrir de novo. Eduardo, que sempre se achou um estrategista, alguém de números e planilhas, agora sentia prazer em tarefas simples, manuais, que sujavam as mãos e limpavam a mente. Numa dessas tardes, enquanto pintavam juntos a parede da recepção, Luana reparou como ele segurava o pincel. "Você tá pintando como quem assina contrato", provocou rindo. "E você tá comandando isso aqui como se fosse diretora de multinacional", respondeu ele sorrindo também. "Talvez porque em algum momento eu fui." Eduardo parou de pintar e a encarou com surpresa genuína. "Então agora você foi CEO. Essa é nova. Vai esconder esse passado de novo?" Luana deu de ombros com aquele sorrisinho misterioso que ele já começava a identificar como uma defesa. Não é nada importante, mas Eduardo sabia que era. Havia algo no modo como ela evitava falar sobre si mesma, algo que despertava nele uma vontade de saber mais. Não por curiosidade barata, mas porque ele queria compreendê-la. Via nas entrelinhas do que ela não dizia as cicatrizes que talvez fossem tão fundas quanto as suas. Preferiu não insistir. Sabia que, quando ela estivesse pronta, contaria. Com o passar das semanas, o hotel transformou-se aos poucos. Quartos que estavam inutilizados foram reabertos, reformados com cuidado. Banheiros consertados, janelas lavadas, colchões virados, lençóis trocados. Cada pequeno detalhe era tratado com carinho. Mas o que tornava o Atlântico do Sol especial não era a tinta nova, nem as camas arrumadas. Era o clima, era a forma como Luana fazia cada hóspede se sentir em casa. Eduardo ficava impressionado com a maneira como ela lembrava os nomes de todos, perguntava sobre suas famílias, oferecia dicas sobre lugares escondidos da cidade, trilhas, praias pouco conhecidas, cantinhos de cultura local. Ela ouvia, acolhia, sorria com sinceridade. Era um dom. E Eduardo sabia que não era algo que se aprendia em cursos de administração. "Você tem algo especial", disse Eduardo numa noite, enquanto os dois terminavam de arrumar o jardim em silêncio. "Como assim?", perguntou Luana, ainda ajoelhada, cuidando com delicadeza das flores recém-plantadas. "As pessoas confiam em você, se sentem seguras perto de você. Talvez porque eu veja algo nelas", respondeu ela, quase num sussurro. A frase ficou no ar, reverberando com significados que Eduardo ainda não sabia nomear. Estava se tornando cada vez mais difícil não enxergar Luana de um jeito diferente.
À noite, pensava nos momentos ao lado dela, nas conversas, nas risadas espontâneas, no brilho dos olhos dela quando falava do futuro do hotel com uma paixão que ele próprio julgava perdida. Mas ele também conhecia seus próprios limites. Não sabia se ela sentia o mesmo e temia arriscar o que haviam construído juntos. Luana, por sua vez, também percebia que a presença de Eduardo já não era apenas uma companhia. Quando o conheceu, ele era um homem derrotado, afogado em arrependimentos. Mas agora ela via algo diferente. Alguém disposto a mudar, que ouvia, que aprendia, que fazia parte. Ainda assim, abrir-se completamente a ele era assustador. As marcas que ela carregava ainda estavam vivas, e envolvê-las com novas esperanças parecia arriscado demais. Com o crescimento do hotel, decidiram contratar alguns funcionários da comunidade. Era um passo ousado, mas necessário. Entre os novos rostos estavam Clara, uma jovem simpática que assumiu a recepção com um sorriso acolhedor, e Miguel, um rapaz de fala calma, mas mãos habilidosas, que cuidava da manutenção como se o lugar fosse dele. A equipe começava a tomar forma, e o Atlântico do Sol funcionava, enfim, como um hotel de verdade, com alma, com calor humano, com futuro. Numa noite em que Eduardo revisava as contas, o telefone tocou. Do outro lado da linha, um corretor imobiliário representando um grupo de investidores fez uma proposta: comprar o hotel. O valor era alto o suficiente para quitar as dívidas acumuladas nos últimos anos e, com sobra, permitir a Eduardo um recomeço tranquilo, talvez longe dali. Ele desligou sem dizer sim nem não. Apenas ficou ali, parado, olhando para os números no papel. A proposta parecia um sonho, libertar-se de tudo, da dor, das lembranças, da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquele prédio agora era mais do que concreto e tinta. Era o palco de uma nova história. A dele, a de Luana. Desceu as escadas devagar, ainda com os papéis da proposta nas mãos. Encontrou Luana arrumando flores secas num vaso de vidro no saguão. Ela o olhou e, percebendo o ar sério em seu rosto, parou o que fazia. Tá tudo bem?" perguntou com aquele olhar direto que sempre fazia Eduardo se sentir transparente. Ele hesitou. Queria contar sobre a proposta, mas não conseguiu. Talvez fosse a forma como ela ajeitava cada detalhe, como se aquele lugar fosse sagrado. Ou talvez fosse o fato de que, mais do que nunca, ele não queria decepcioná-la. "Tá tudo bem, sim", respondeu tentando sorrir. Mas naquela noite, ao voltar para o escritório e olhar novamente para os papéis da oferta, o peso da decisão parecia ainda maior. O dinheiro representava liberdade, mas a ideia de entregar tudo, de romper com algo que agora envolvia tantas outras pessoas, Luana, os funcionários, a comunidade, o deixava inquieto. Na manhã seguinte, o sol entrava generoso pelas janelas do hotel, agora reluzentes. Eduardo, sentado em sua cadeira, segurava novamente os documentos. E então, ao olhar pela janela, viu Luana no jardim. Ela ajeitava as flores com aquele jeito concentrado, quase cerimonial. Cada gesto dela parecia dizer que aquele lugar merecia existir. Eduardo respirou fundo. Sabia o que precisava fazer. Desceu as escadas. O coração batia pesado no peito. Encontrou Luana arrumando uma mesa na entrada, preparando o espaço para a chegada de novos hóspedes no fim de semana. Quando ela ergueu os olhos e viu o rosto dele, seu semblante mudou. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa?" perguntou Luana, com um tom de preocupação genuína. Eduardo respirou fundo, aproximando-se devagar. "Recebi uma proposta para vender o hotel", disse, sem rodeios. Por um momento, o rosto de Luana ficou inexpressivo, como se as palavras demorassem a fazer sentido. Então, seus ombros cederam, e ele viu nos olhos dela algo que doía mais do que qualquer palavra. Tristeza. "Entendi", respondeu ela num tom contido, mas frágil.
Ah, era bom demais para ser verdade. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, surpreso com a forma como ela reagia. Luana tentou esconder o que sentia, mas a emoção escapava em cada sílaba. Eu sabia que isso não duraria. O hotel está melhorando, claro, mas ainda não é suficiente, né? Se você vender, eu... Ela parou, desviando o olhar. Não conseguiu terminar a frase. Eduardo percebeu que ela lutava para conter as lágrimas, e isso apertou seu peito de um jeito inesperado. Luana. Tá tudo bem, Eduardo. Interrompeu ela, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Faz sentido. O dinheiro resolve tudo. E eu? Bom, eu sempre me vi como alguém de passagem por aqui. Essas palavras atingiram Eduardo como uma onda fria. Pela primeira vez, ele a via sem aquela força que tanto admirava. Ali estava apenas uma mulher cansada, vulnerável. E foi nesse instante que ele entendeu o que vinha tentando negar. Luana já fazia parte dele. Não era só a alma nova do hotel. Era também o elo que o mantinha firme. Sem pensar muito, ele segurou a mão dela com firmeza. Eu não vou vender. Luana arregalou os olhos, confusa. O quê? Eu não vou vender o hotel, repetiu, agora com convicção. Porque você tá certa. Este lugar tem alma, tem futuro. Mas só se a gente continuar isso juntos. Ela ficou em silêncio por um instante, como se não acreditasse no que ouvia. Então, devagar, um sorriso foi se formando em seu rosto. Um sorriso verdadeiro, cheio de vida. Você tá falando sério? Mais do que nunca, Luana riu. Um riso leve, aliviado, quase como um choro feliz. Eduardo, você não vai se arrepender. Eu juro. Então vamos fazer isso direito, disse ele com os olhos brilhando. Quero você como minha parceira de verdade, não só ajudando aqui e ali, quero você ao meu lado em cada passo. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, mas agora eram de emoção boa. Eu nem sei o que dizer. Diz que aceita. Aceito. Eles riram juntos e por um instante todo o peso dos últimos meses parecia ter desaparecido. O Atlântico do Sol já não era só um hotel, era um lar. Um sonho compartilhado. Mais tarde, naquela noite, Eduardo sugeriu que jantassem juntos. Não como um encontro romântico, pelo menos não assumidamente, mas como uma celebração da parceria e do que estavam construindo. Ele preparou um jantar simples, com ingredientes que tinham à mão, e arrumou tudo na varanda, com vista para o mar tranquilo. Velas improvisadas foram colocadas sobre a mesa. O som das ondas preenchia o silêncio de forma suave, como uma trilha sonora natural. Enquanto brindavam com copos de vinho barato e comida feita com carinho, sabiam que estavam inaugurando mais do que uma nova fase do hotel. Era o começo de algo verdadeiro, delicado e cheio de possibilidades. Enquanto comiam, conversaram sobre possibilidades. Luana sugeriu que o hotel expandisse os serviços, abrindo espaço para eventos pequenos, como casamentos intimistas, retiros criativos e encontros espirituais. Também mencionou parcerias com artistas locais para transformar o Atlântico do Sol num ponto de encontro cultural, onde música, arte e poesia se encontrassem com a brisa do mar. Eduardo, animado, falou das melhorias que ainda queria fazer nos quartos, na cozinha, nos pequenos detalhes que pudessem transformar a experiência dos hóspedes. Sugeriu cardápios personalizados, com pratos típicos da região e toques caseiros. A ideia era que cada hóspede se sentisse como um visitante especial, não apenas um número. Mas, em algum momento, a conversa deixou de ser apenas sobre o hotel. Você sabe que mudou minha vida, né? Disse Luana, olhando para o mar, evitando encará-lo diretamente. Como assim? Eduardo perguntou, sem disfarçar o interesse. Antes de chegar aqui, eu tinha perdido tudo. Ver esse lugar ganhando vida de novo, trabalhar com você, me fez lembrar de quem eu fui, de quem eu ainda posso ser. Então somos dois, respondeu ele,
depois de um silêncio leve. Porque, antes de você aparecer, eu também estava perdido. Eles se olharam. Por um instante, nada precisou ser dito. Algo havia mudado. Sutil, mas definitivo. Nenhum dos dois estava pronto para nomear aquilo, mas sabiam que era real. O Atlântico do Sol já não era apenas uma construção à beira-mar. As paredes claras refletiam a luz de um novo tempo. O cheiro de café fresco preenchia o saguão logo cedo. O riso dos hóspedes e o som de passos leves nos corredores diziam que ali havia vida. Eduardo e Luana estavam no centro disso tudo, funcionando como uma engrenagem perfeita. Um time que se conhecia no olhar. Os dias eram longos, cheios de reuniões improvisadas, decisões sobre cores, cardápios, arranjos florais. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta do hotel, eles encontravam tempo um para o outro. Era nessas noites tranquilas que se permitiam respirar, sentar-se na varanda com vista para o mar, compartilhar histórias, pensamentos, silêncios. Foi em uma dessas noites, o vento trazendo o cheiro salgado do oceano, que Eduardo finalmente ouviu mais sobre o passado de Luana. Estavam em duas cadeiras de madeira antiga, um cobertor velho, mas aconchegante sobre os dois, aquecendo as pernas contra o frio da brisa noturna. Eduardo falava sobre os anos em que herdou o hotel, a pressão de não decepcionar o pai, a ilusão de que tudo se manteria com base apenas em paixão. Eu me sentia como se o mundo todo tivesse sido jogado nas minhas costas, confessou ele. E pior, parecia que ninguém via isso. Não é fácil ser deixado sozinho com seus próprios erros, disse Luana, a voz mansa, mas carregada de verdade. Eduardo se virou para ela. Havia algo diferente no jeito que ela disse aquilo, uma ferida não cicatrizada. Parece que você sabe bem como é isso. Ela hesitou, os olhos fitando o escuro do mar. Depois respirou fundo, como se abrisse uma porta trancada por muito tempo. No começo, eu não tinha cometido erros. Eu era correta, dedicada. Trabalhava num hotel de luxo em Nova York. Era gerente de eventos, uma das mais jovens da rede, e namorava um cara que eu achava que me amava. Eduardo ficou em silêncio, deixando que ela conduzisse. Ele era inteligente, sedutor, e me convenceu a assinar documentos, confiar cegamente. Eu só descobri tarde demais que ele estava usando meu nome para fazer empréstimos e fraudes. Quando a bomba estourou, perdi tudo, o emprego, a casa, o respeito dos colegas. Até meu orgulho foi embora. Ela disse aquilo com uma serenidade forçada, mas Eduardo podia ouvir o peso por trás de cada palavra. Tentou imaginar o que seria ser traído assim. Perder tudo não por falha própria, mas pela confiança dada a quem não merecia. Luana, eu sinto muito. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, melancólico. Não precisa sentir. Eu já senti o suficiente por nós dois. Eduardo percebeu naquele sorriso contido uma força que o impressionava profundamente. Luana havia atravessado um vendaval de perdas e ainda assim estava ali, inteira, não ilesa, mas firme. Ele não conseguia deixar de admirá-la ainda mais. E como você saiu disso? A verdade? Ela soltou uma risada curta, sem humor. Eu não saí por muito tempo. Fiquei perdida. Entrei num buraco escuro. Depressão, medo, vergonha. Ninguém queria contratar alguém envolvida num escândalo, mesmo que eu fosse inocente. Meu nome estava sujo, minha imagem arruinada. Acabei na rua, sem rumo, sem ninguém. Ela respirou fundo, como se buscasse forças na própria lembrança. Foi assim que cheguei aqui, naquela noite em que você me deixou entrar. Eduardo sentiu um aperto no peito. Já sabia que Luana era forte, mas ouvir tudo aquilo com seus próprios ouvidos tornava cada gesto dela ainda mais admirável. Eu não fazia ideia, disse ele com sinceridade, e eu não queria que tivesse. Não gosto de ser vista como alguém frágil, ou como uma coitada. Você não é. Luana levantou os olhos, surpresa com o tom firme na voz dele.
Você é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era um silêncio cheio, carregado de tudo o que não precisava ser dito. A conexão entre os dois crescia, alimentada por cada troca honesta, cada partilha de dores antigas. Nos dias que se seguiram, as palavras de Luana ecoavam na mente de Eduardo. Ele se perguntava como alguém que passou por tanto conseguia ainda sorrir, cuidar dos outros, sonhar. Sabia que sem ela, o hotel já teria sido vendido, ou pior, abandonado. Ele mesmo já teria desistido. Numa noite tranquila, depois de um evento com os hóspedes, uma roda de música popular na área externa, com cuscuz, tapioca e forró pé de serra. Os dois recolhiam cadeiras e arrumavam o pátio sob as luzes amareladas. O cheiro de vela de citronela e o som distante do mar criavam um cenário quase mágico. Foi então que ele disse, sem rodeios: "Eu não teria chegado até aqui sem você." Luana, abaixada, alinhando cadeiras, parou e o encarou. "Não diz isso, Eduardo. Você sempre teve essa força. Você só me ajudou a enxergar", completou ele, aproximando-se. "Mas é verdade. Se não fosse por você, esse lugar não estaria assim. E eu não teria esperança. Não saberia nem o que fazer com a minha vida." Os olhos dela se encheram de brilho, mas ela não chorou. Em vez disso, sorriu de um jeito sereno que dizia tudo o que precisava ser dito. "Então estamos quites", respondeu ela com doçura. Eduardo quis dizer mais. Quis dizer o que vinha guardando havia semanas, mas aquele momento parecia tão puro, tão certo, que ele temeu quebrá-lo com palavras apressadas. O Hotel Atlântico do Sol, que um dia foi apenas uma ruína à beira-mar, agora pulsava de vida. As paredes recém-pintadas brilhavam sob o sol de Paraty. O riso de crianças correndo pelo jardim se misturava ao som de um violão dedilhado por um artista local. Conversas animadas ecoavam do restaurante. O cheiro de pão de queijo e café coado se espalhava pelo saguão nas manhãs. O hotel havia deixado de ser apenas um lugar de hospedagem. Tornou-se um ponto de encontro, um refúgio, um lar. Não só para viajantes, mas para todos que precisavam lembrar que sempre há uma segunda chance. Pequenos eventos comunitários passaram a colorir o calendário do Atlântico do Sol. Luana, com sua criatividade vibrante e sua habilidade em reunir pessoas, transformou o hotel num polo de cultura e bem-estar. Organizou noites de música ao vivo com artistas locais, aulas de yoga ao nascer do sol na praia e feirinhas gastronômicas aos fins de semana, onde agricultores e produtores da região expunham seus produtos. Eduardo, por sua vez, dedicava-se a cuidar dos hóspedes com zelo. Observava os mínimos detalhes, desde o aroma dos quartos até a temperatura do café servido no desjejum. Juntos, formavam uma dupla harmoniosa, como se tivessem nascido para aquilo. Um completava o outro sem esforço. Para quem passava por ali, era impossível não notar. Eduardo era o cérebro da operação, aquele que traçava metas, lidava com números, pensava no futuro. Luana era a alma do lugar, o sorriso na recepção, o abraço acolhedor, a energia que fazia tudo pulsar. Mas entre eles, a relação já havia ultrapassado os limites do profissional. As noites no terraço, as conversas à beira-mar e os olhares trocados durante o dia carregavam significados que ambos começavam a compreender. Numa noite especialmente agitada, após um evento comunitário que reunira dezenas de pessoas no jardim, os dois subiram ao terraço para apreciar o silêncio e o sopro fresco do mar. O céu estava limpo e as estrelas pareciam brilhar com uma intensidade diferente, como se testemunhassem algo prestes a acontecer. Luana se recostou numa cadeira de vime, sorrindo de leve, ainda embalada pela alegria do evento. Eduardo, ao seu lado, parecia inquieto.
Mexia na borda da taça de vinho, como quem procura coragem no fundo do copo. Você está muito quieto, observou ela curiosa. Tô só pensando. Pensando em quê? Ele respirou fundo, virou-se devagar e a encarou. Em você. Luana ergueu uma sobrancelha surpresa, mas não disse nada, apenas esperou. Em como você mudou minha vida, continuou Eduardo, a voz embargada. Eu estava pronto para desistir de tudo. E aí você chegou com sua força, sua coragem, e me mostrou que ainda dava para recomeçar. Os olhos de Luana se encheram d'água, mas ela manteve o olhar firme nele, ouvindo em silêncio. Você não é só minha parceira aqui, é a razão de eu voltar a acreditar, não só no hotel, em mim também. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eduardo, eu também estava destruída, sem rumo, mas você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, nem eu mesma. Por sua causa, eu voltei a lembrar quem sou. Os olhos se encontraram por longos segundos. Então, num gesto natural, inevitável, Eduardo se inclinou e a beijou. Foi um beijo calmo, sincero, carregado de tudo o que ainda não tinham dito. Um beijo que dizia, estou com você, estou aqui. Na manhã seguinte, o hotel parecia ainda mais vivo. O sol parecia brilhar diferente sobre as paredes claras. As pessoas sorriam com mais leveza. Mas como em toda história que se respeita, a felicidade não viria sem provações. O crescimento do Atlântico do Sol começou a incomodar, e não pouco. A poucos quilômetros dali, à beira da mesma costa, ficava o luxuoso resort Mar Azul, conhecido pela sofisticação e preços altos. Seu proprietário, Victor Moreira, era figura conhecida por sua ambição desmedida e por limpar o caminho sempre que via uma ameaça ao seu império. Victor ficou sabendo do ressurgimento do antigo hotel através de comentários de hóspedes que trocavam o luxo impessoal do resort pela autenticidade acolhedora do Atlântico do Sol. Isso o irritou profundamente. Para ele, não era só uma concorrência, era um insulto. E silenciosamente começou a se mover. Victor começou a espalhar rumores de que o Atlântico do Sol não era seguro. Comentava com insinuações veladas que as reformas haviam sido feitas de forma amadora, sem alvarás. Usava sua influência para sabotar discretamente os eventos no hotel. Pressionava fornecedores a recusarem contratos, dificultava liberações com órgãos municipais e tentava até afastar turistas com comentários maliciosos em grupos de viagem. Eduardo e Luana logo perceberam os efeitos. Algumas reservas foram canceladas e boatos desconfortáveis começaram a circular pela cidade. O clima, antes leve e cheio de esperança, foi tomado por tensão e indignação. Irritado e decidido, Eduardo foi ao resort Mar Azul e confrontou Victor pessoalmente no saguão envidraçado do hotel luxuoso. Por que está fazendo isso? Perguntou com o maxilar travado. Victor sorriu com desdém. Negócios, meu caro. Nada pessoal. O Atlântico do Sol não é só um negócio. É um lar. Para mim, para Luana, para muita gente. E é justamente isso que o torna perigoso. Respondeu Victor com frieza. Emoção demais atrapalha os números. Sentimento não paga contas, Nascimento. Eduardo sentia o sangue ferver, mas respirou fundo. Sabia que perder o controle só daria a Victor o que ele queria. Voltou para o hotel e compartilhou tudo com Luana. Juntos, pensaram em estratégias para combater não apenas os boatos, mas o tipo de negócio frio e arrogante que Victor representava. Foi quando o inesperado aconteceu. Um hóspede recente, um jornalista de viagens que se apaixonou pelo charme rústico e acolhedor do Atlântico do Sol, além da hospitalidade contagiante de Luana, escreveu um artigo em um blog de turismo nacionalmente conhecido, chamando o hotel de um tesouro escondido no litoral de Paraty. O texto viralizou. Em poucos dias, as reservas dispararam. Turistas de São Paulo,
Minas, Rio e até de fora do país começaram a buscar hospedagem no hotel, fascinados pela autenticidade e pela história de superação contada no artigo. O apoio da comunidade local também se intensificou. Artistas começaram a procurar Luana para oferecer shows e oficinas. Comerciantes ofereciam descontos aos hóspedes do hotel. O Atlântico do Sol virou referência. Luana e Eduardo celebraram a vitória com os olhos marejados. Tinham enfrentado mais uma tempestade, juntos. E mais uma vez tinham vencido. O Hotel Atlântico do Sol florescia como nunca. O som de risos preenchia o saguão. O cheiro de pão fresco e café se espalhava logo cedo. As janelas reluziam sob o sol da manhã. Eduardo e Luana eram a alma pulsante daquele lugar. Caminhavam lado a lado pelos corredores, conferindo os quartos, conversando com os hóspedes, supervisionando detalhes como quem cuida de algo sagrado. A relação entre eles já não era segredo. Era visível nos olhares demorados, nos toques leves no braço, nos sorrisos cúmplices. Os hóspedes notavam, a equipe também. Mas ninguém comentava. Todos sabiam que aquilo era verdadeiro demais para precisar de explicações. Com o hotel cada vez mais movimentado, a demanda aumentava a cada dia. O saguão estava sempre cheio, rostos novos chegando, malas rolando pelo piso de madeira antiga. Clara recebia cada visitante com doçura e eficiência. Miguel não parava. Consertava fechaduras, trocava lâmpadas, ajeitava torneiras. Tudo fluía em harmonia. Numa dessas noites cansativas, após todos os hóspedes estarem acomodados, Eduardo e Luana se sentaram na varanda. O mar sussurrava lá embaixo e as luzes do hotel brilhavam como estrelas terrenas. O céu estava limpo e o ar carregava o perfume de jasmim vindo do jardim. Acho que não temos mais mãos suficientes para tanta coisa, disse Luana, observando o movimento no saguão. Um problema bom de se ter, respondeu Eduardo, com um sorriso que carregava orgulho e gratidão. Luana virou-se para ele pensativa. Já pensou em expandir? Eduardo arqueou uma sobrancelha curioso. Expandir como? Temos aquele terraço incrível, e o jardim dos fundos ainda está subutilizado. Fiquei pensando, e se a gente construísse um restaurante, não só para os hóspedes, mas para a comunidade também? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, deixando a ideia amadurecer na mente. Um restaurante? Isso, respondeu Luana empolgada, mas não qualquer restaurante. Algo que celebre nossa história, que traga o sabor da região, ingredientes frescos dos produtores daqui, pratos que as pessoas reconheçam e amem. Um lugar onde todos se sintam em casa, como se sentem aqui no hotel. Eduardo sorriu. A paixão dela era contagiante, e ele sabia que se alguém podia transformar aquela ideia em realidade, era Luana. Acho que é uma ideia brilhante, disse ele por fim. O sorriso que ela abriu foi tão sincero que iluminou a noite. Nos dias seguintes, os preparativos começaram. Luana liderava o projeto com sua energia inconfundível, enquanto Eduardo cuidava do planejamento financeiro e da parte burocrática. Decidiram que o restaurante seria construído no Jardim dos Fundos, um espaço amplo, rodeado por árvores, onde o pôr do sol tingia tudo de dourado. O conceito era claro, um ambiente rústico, acolhedor, cheio de identidade local. Mesas feitas com madeira reaproveitada seriam dispostas sob luzes penduradas em fios cruzados, criando uma atmosfera mágica nas noites quentes. Uma horta seria cultivada no próprio espaço, permitindo que temperos e hortaliças fossem colhidos na hora, tudo com o toque da terra e das mãos da comunidade. Clara, sempre atenta, sugeriu um nome que encantou a todos: Raízes. Um nome simples, mas poderoso. Representava exatamente o que queriam, um lugar conectado às origens, às memórias, ao afeto. Um lugar que nutrisse corpo e alma.
Miguel, o incansável faz-tudo, mergulhou de cabeça na missão. Ele desenhou as estruturas, ergueu os suportes, cuidou da instalação elétrica e até ajudou na escolha dos objetos decorativos. Artistas da cidade doaram quadros, cerâmicas, toalhas bordadas. Moradores enviaram receitas antigas, histórias de família, temperos cultivados em quintais. Durante a construção, Eduardo e Luana passaram ainda mais tempo juntos. Compartilhavam ideias, riam dos contratempos, sonhavam acordados sobre o futuro do restaurante e, sem perceber, sobre o deles também. Numa noite especialmente clara, caminhavam pelo jardim já parcialmente montado, as luzes recém-instaladas, brilhando como vagalumes em festa. "Você sabe que está transformando esse lugar, né?" disse Eduardo, parando para observá-la. "Não sozinha", respondeu ela, com um riso leve. "Não estou falando só do hotel, estou falando de mim." Luana parou, o sorriso suavizando. Seus olhos encontraram os dele e ela sentiu o peso gentil da sinceridade na voz de Eduardo. "Desde que você chegou, tudo mudou. Eu voltei a acreditar. Em mim, nas pessoas, no amor também, talvez." Ela não disse nada de imediato, apenas o olhou, fundo, inteiro. E naquele silêncio cheio de sentido, algo se assentou entre eles. Algo novo, mas que já estava lá há muito tempo. "Eu nunca te agradeci de verdade, Luana. Mas talvez nem precise, porque você já sabe o quanto significa para mim." Ela sorriu, emocionada, sem precisar responder. Apenas segurou a mão dele e apertou com leveza. Um gesto simples, mas carregado de tudo o que palavras não alcançavam. Chegou, enfim, o dia da inauguração do Raízes. O restaurante estava deslumbrante. Cada detalhe, das luminárias artesanais, às mesas decoradas com flores colhidas no jardim, havia sido pensado para criar um ambiente aconchegante e autêntico. O cardápio, uma mistura de pratos tradicionais com toques modernos, homenageava os sabores do Brasil profundo e a essência comunitária que o hotel havia cultivado desde o recomeço. A noite de abertura foi um sucesso arrebatador. Moradores da cidade, amigos, turistas e até jornalistas de viagem compareceram, encantados com a comida, a música ao vivo e a atmosfera mágica. Luana, com o brilho de sempre, parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, organizando pratos, recebendo elogios, cuidando de cada detalhe com amor. Eduardo a observava de longe, o peito cheio de orgulho e um amor silencioso que transbordava em cada olhar. Quando a noite foi chegando ao fim e os últimos brindes foram feitos entre risos e abraços, os dois se encontraram no centro do salão, rodeados por pessoas felizes. Eduardo segurou a mão de Luana e sussurrou: "Você fez isso acontecer." "Nós fizemos", respondeu ela sorrindo com aquele jeito que fazia tudo ao redor parecer mais leve. O restaurante Raízes não era apenas uma expansão, era um símbolo, um marco, a prova viva de que recomeços são possíveis e de que o amor, quando se alia à coragem, pode transformar ruínas em refúgios. No fim da tarde seguinte, a brisa marinha acariciava suavemente os cabelos de Luana, enquanto ela ajustava as últimas flores em uma mesa no terraço. Haveria outro evento especial naquela noite, e tudo precisava estar impecável. O som das ondas lhe trazia paz, até o momento em que o celular tocou. "Alô?" Do outro lado, uma voz familiar fez seu coração acelerar. "Luana? É a Claire." Ela sorriu. Claire havia sido sua melhor amiga em São Paulo, uma das poucas pessoas que estiveram ao seu lado quando tudo desabou. "Claire, meu Deus, quanto tempo! Como você tá?" "Tô bem, mas liguei porque preciso te contar uma coisa." O tom sério fez o sangue de Luana gelar. "O que houve?" "Ele saiu da prisão, Luana. O Ricardo." Tudo parou. As ondas, o vento, a luz suave do fim do dia. Tudo pareceu desaparecer. Um nó se formou na garganta dela. As mãos tremiam. Ele tá livre?" sussurrou.
Saiu essa Sim. semana. Achei que você precisava saber. Não quero te assustar, mas acho que ele pode tentar te procurar. Luana ficou em silêncio. O nome de Ricardo trazia de volta um mundo que ela passou anos tentando esquecer. As mentiras, os documentos falsos, a destruição da sua reputação, a sensação de impotência. Obrigada por me avisar, Claire, disse ela, tentando manter a voz firme. Qualquer coisa, me liga. Eu tô aqui, tá? Sempre. Ela desligou. Ficou ali parada, olhando para o horizonte, como quem tenta se agarrar a algo sólido, em meio a uma tempestade interna. Poucos minutos depois, Eduardo apareceu no terraço com uma pasta nas mãos, cheio de planos para o próximo evento. Ele parou imediatamente ao ver o rosto pálido de Luana, os olhos perdidos, o corpo imóvel. Luana, o que aconteceu? O que houve? Perguntou Eduardo, colocando a pasta de lado. Luana hesitou. Não queria sobrecarregá-lo com seus medos, mas sabia que ele merecia a verdade. Acabei de receber uma ligação. O Ricardo, meu ex, ele está livre. Eduardo sentiu o sangue ferver ao ouvir aquele nome. Ele sabia o suficiente sobre o que Luana havia passado para entender o quanto aquilo a abalava. Sem pensar duas vezes, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão com firmeza. Ele não vai te machucar de novo. Não vamos deixar isso acontecer. Luana tentou sorrir, mas o medo ainda estava ali, como uma sombra que ela pensava ter deixado para trás. E se ele me encontrar? E se ele tentar destruir tudo isso? Ele não vai. Você não está sozinha, Luana. A gente tem o Atlântico do Sol. Temos nossos amigos. E você me tem. Vamos resolver isso juntos. Eduardo falou com tanta convicção que Luana sentiu o coração se acalmar um pouco. E o que fazemos agora? Vamos à polícia, respondeu ele decidido. Vamos contar tudo. Eles precisam saber quem ele é, o que ele fez. Você merece viver em paz, sem medo. No dia seguinte, os dois foram até a delegacia de Paraty. Luana relatou tudo. A traição, os golpes financeiros, a destruição da sua carreira e da sua vida. Os oficiais escutaram com atenção, prometeram monitorar qualquer movimentação suspeita e instruíram Luana